Muito boa noite, muito boa noite. Estamos aqui em mais uma live sobre fundos imobiliários. Essa semana está bem legal. E olha que ainda temos mais amanhã, hein? Amanhã é o dia de anúncio de rendimentos. Marcos Correia e eu vamos bater um papo com vocês aqui ao vivo, comentando aí o anúncio dos rendimentos. Hoje, dia 28 de julho de 2022, às 20 horas, uma live muito especial, porque nós vamos tratar aqui de um assunto muito importante dentro desse mundo de fundos imobiliários, que é justamente o tema relacionado à inflação. Claro, a gente vai falar também um pouquinho de juros, vamos falar sobre uma série de coisas. Mas antes de apresentar aqui o nosso convidado, eu quero lembrar a todos vocês que, muito importante, está disponível para vocês baixarem gratuitamente os 2 livros aí de fundos imobiliários aqui da Suno. O primeiro deles, Guia Suno Fundos Imobiliários, que eu escrevi junto com o Danilo Bastos, e os 101 Perguntas e Respostas, que eu escrevi junto com o Jean Tozeto. O link está na descrição. Eu sei que alguns de vocês tiveram um pouquinho de dificuldade, mas tenham paciência aí. Inclusive, a gente vai disponibilizar também para vocês aqui na descrição um tutorial aí para quem teve alguma dificuldade. Foram poucos que tiveram, mas a gente quer atender a todos vocês gratuitamente para baixar. Então, fiquem de olho, a gente está providenciando tudo isso para vocês, tanto nos comentários quanto também na descrição do vídeo, um pequeno tutorial, um link de um tutorial para que vocês possam baixar gratuitamente esses 2 livros. Tá certo? Muitas coisas serão respondidas nesses livros, é importante vocês darem esses primeiros passos. Bom, sem mais delongas, vamos ao nosso convidado de hoje, que dispensa comentário, né? André Bassi, que é uma inspiração para vários investidores, para vários profissionais. Ele é um investidor profissional que atua aí no mercado de fundos imobiliários há muitos anos, muita experiência. Eu acho que em momentos como esse que a gente está vivendo agora, é sempre importante ouvir um pouco e ter um pouco da visão do André em relação à indústria e ao mercado de fundos imobiliários. Então, André, seja bem-vindo, tudo bem? Olá, boa noite. Aqui tranquilo, espero que aí também. Sim, tá tudo certo, tudo ok por aqui. O André, por que eu te trouxe hoje? Porque a gente está recebendo aqui muitos questionamentos sobre esse comportamento de inflação. Juros, parece que o pessoal já começou a ver a luz no fim do túnel, aí os juros devem parar de subir logo, deve subir mais 1 ou 2 vezes, mas o pessoal já começa a olhar e falar, poxa, está perto de parar, até por prudência. Não sei. Mas a inflação está incomodando para mais, para menos, hora o pessoal revisa para mais, hora para menos. E agora eu quero fazer uma pergunta muito objetiva e direta. Quando se fala de inflação em outros veículos de investimento, fundos de crédito privado, fundos de ações, as próprias ações, fundos em geral de investimentos, né? Parece que esse tema inflação não é tão relevante assim. Mas quando a gente traz para o mundo fundos imobiliários, isso cria uma certa polvorosa, inclusive nos investidores, uma cobrança ferrenha. Esse repõe, esse não repõe, esse fundo está pagando inflação, esse não está. Inclusive, daqui a pouco a gente vai apresentar uns gráficos aqui bem legais para as pessoas. Mas por que, André Bassi? Por que existe uma cobrança tão relevante com relação à inflação dentro do contexto fundos imobiliários? Porque fundo imobiliário está no contexto de imóveis e imóveis tem uma tradição de estar vinculado com inflação. É fácil de ver isso porque, na verdade, NTN-B relaciona com inflação, ok, e fundo imobiliário relaciona com inflação. Ação não relaciona, a gente na nossa cabeça é renda variável junto, né, mas poupança o pessoal também não olha muito inflação, CDI o pessoal não olha muito inflação, tem um monte de coisa que o pessoal não olha inflação, na verdade só olha nesses que tem alguma relação histórica ou real com inflação. Isso. Mas você acha, boa resposta, mas você acha que tem uma certa pegadinha, porque as pessoas querem uma simetria na vírgula, como uma NTN-B, você acabou de citar, né? A NTN-B, sim, ela está intimamente relacionada à inflação, porque é um veículo de renda fixa. Vamos lembrar todo mundo, renda fixa, ela tem prazo determinado, primeiro ponto. Segundo ponto, ela tem uma taxa pré-determinada, por isso que é renda fixa, né? E ela tem um indexador claro, definido. Fundo imobiliário, ele não carrega essas características, ele é, via de regra, prazo indeterminado, ele não tem necessariamente um indexador ali na vírgula, você tem as emissões pelo caminho, você tem a venda de portfólio pelo caminho, compra, gestão ativa, enfim, você tem uma série de outras questões que envolvem. Então, será que pode ser aí um erro do investidor? Pode ser um acerto correlacionar com a inflação, mas um erro querer tanta simetria, André? Sim, é a mesma coisa que comparar fundo imobiliário com CDI, que é uma coisa que, inclusive, eu já fiz, né? Você lembra do último evento que eu comentando isso, eu confessando isso, né? É um erro básico, mas que todo mundo comete. Então, tem que ter
de paciência, mas não muita, com quem comete esse erro, e é idêntico ao erro da inflação. Porque o cara que compara com o CDI está comparando o CDI todo mês. O cara que está comparando com a inflação está comparando com a inflação todo mês. Naqueles anos bons, em que os imóveis se reajustam acima da inflação e, portanto, não acompanhando a inflação, ninguém se importa. Mas ninguém se importa, até comemora. Mas quando inverte, quando deixa de acompanhar a inflação no sentido inverso, todo mundo reclama, por óbvio, mas você não pode gostar de um e desgostar do outro, porque daí você não tem comparação nenhuma com a inflação, na verdade. Mas sim, pessoal, aumentar o prazo mostra que muitas vezes ativos de renda variável, eu não vou defender só FII aqui não, mas ativos de renda variável superam e muito qualquer outra coisa, inflação inclusive. E uma coisa que o pessoal pergunta muito, como eu faço para fazer a minha cotização da carteira com inflação? Não é exatamente esses termos que a pessoa pede, mas é isso que ela quer fazer. Daí você explica. Mas eu gosto de perguntar para a pessoa, no finalzinho da explicação, né, por que você está se organizando para vender na baixa? Né? Por que você está se organizando para vender na baixa? Porque a gente sabe que vai ter horas que vai estar acima, vai ter horas que vai estar abaixo. O cara que se organiza para acompanhar isso, às vezes vai ter uma razão matemática organizada para falar, nossa, estou indo bem, isso eu mantenho, nossa, estou indo mal, isso eu vendo. Exatamente. E você disse uma questão importante, né? Que as pessoas se organizam praticamente para tomar uma decisão errada, o que é meio estranho, mas enfim, é até contraintuitivo, né? Mas, Bassi, eu queria até te pedir, pessoal, fiquem atentos aí, que depois que eu mostrar esses gráficos, a gente vai bater um papo e o Bassi vai responder algumas dúvidas de vocês. Então, já vão mandando aqui as perguntas e depois a gente vai selecionar algumas para que a gente possa responder. Bassi, eu vou mostrar alguns gráficos aqui, eu tenho certeza que o pessoal vai se surpreender. Então, vamos lá a esses gráficos. Que bacana isso daqui. Fundos de papel com mais de 8 anos. Eu não quero ficar preocupado em falar quais fundos especificamente, mas aí tem o FEX, um CPTS, um Veritá, um KNCR, que é mais CDI também, PORD, que é um fundo antigo, enfim, são poucos fundos com um histórico de mais de 8 anos, mas vamos lá, vamos interpretar, Bassi. O vermelhinho aí é o fundo de papel com mais de 8 anos. O amarelinho é o IPCA mais 6. IPCA mais 6. O azul é o IPCA. E o CDI é o verde. Então veja que quando nós estamos falando aí de um ciclo de 8 anos, que eu acho relevante, né, Bassi? 8 anos não é pouco. Numa indústria de fundos imobiliários, há 8 anos atrás, Bassi, vamos voltar no tempo aqui, nós tínhamos uma liquidez de poucos milhões de reais, nós tínhamos menos de 100 mil investidores, ou seja, era um mercado ainda em formação, nós tínhamos pouquíssimas, poucos fundos disponíveis para investir, especialmente em fundos de papel. E se nós olharmos, você vai perceber que na grande maioria do tempo, os fundos de papel conseguiram entregar um resultado superior a um IPCA mais 6. E você, Bassi, já me puxou a orelha uma vez, talvez você não lembre disso, mas você me puxou a orelha uma vez e falou assim, Baroni, cuidado para ficar incentivando esse negócio de IPCA mais 6, porque não é normal investir. Então vai lá, Bassi, dá bronca ao vivo agora aí, Bassi. Tá sem áudio, tá sem áudio. Não é normal conseguir esse resultado de IPCA mais 6. Isso, na verdade, é o sonho de muita gente. E conseguir ele, de fato, porque, na verdade, você tem que levar em conta a tributação, que eu não sei se tem tributação nessa conta aqui ou não. Não tem tributação, aqui é como se fosse líquido. O pessoal mira IPCA mais 6 no bruto, nem no líquido. Então, conseguir IPCA mais 6 é uma coisa difícil pra caramba. Por isso, cuidado com essa comparação aí. Isso aqui é um patamar de alto pra caramba. A institucional sonha com isso e não consegue. Vamos traduzir o que o Bassi falou? Essa linha amarela é o sonho de consumo de muita gente. Não é Brasil afora, é mundo afora. Inflação mais 6 é o sonho de muita gente. Os fundos de papéis aí consolidados, e a gente fez um filtro, pessoal, assim, que tem esse histórico aí de 8 anos e que tem um patrimônio aí de pelo menos 150, 100, 150 milhões acima aí que a gente pegou no filtro aqui da nossa base da Economática aqui. Então, assim, é muito importante vocês entenderem que isso aí já é um sonho. E o Bassi puxou minha orelha há um tempo atrás, porque ele falou assim, Baroni, você está colocando como IPCA mais 6, isso é uma coisa normal. IPCA mais 6 não é normal de se conseguir. E mais do que isso, ele agora me puxou mais um pouco a orelha aí, dizendo o seguinte, e ainda você tem que colocar imposto de renda. Então, o que eu quero dizer para vocês é que os fundos de papéis conseguiram esse resultado. Tá bom, Bassi?
mas vamos colocar uma lupa. E vamos falar agora de 4 anos. Bassi, o resultado melhorou, porque agora nós temos uma amostragem ainda maior. Porque nós temos agora o Canip, o Iridium, o REC-R, o RBR, o BCRI, o FEX, né? O FEX é mais antigo, pode, ou o JP, que é mais recente. Então agora a amostragem aumentou e o resultado melhorou, Bassi. Olha como é que agora ficou ainda melhor quando você faz esse recorte. Engraçado como a eficiência apareceu, né, Bassi? Sim, embora eu preste atenção numa outra coisa também nesse gráfico aqui. Nesse gráfico, pelo menos o IPCA e CDI estão juntos. No outro, o IPCA está acima do CDI. Isso me dá pânico, na verdade, depois. Até Vamos voltar mas... aqui, peraí, deixa eu ver se eu consigo voltar. Não, deixa eu falar. Eu li certo, né? IPCA acima do CDI. Meu Deus, que época horrível é essa daí em que nós vivemos. Mas tudo bem, continua. É o recorte, né? Paciência, é o recorte, né? É o recorte, né? Muito sim, bom. Mas é consistente. Eu sei que você quer dizer que é consistente, e sim, é consistente. Pessoal, nesses fundos aqui que nós estamos falando, a maioria deles não deu problema nesse meio tempo, mas alguns deram. Esse resultado aqui inclui os problemas, inclusive, tá? Tem muito médio yield aí que deu encrenca. E high yield também, não tenha dúvida disso. E esse resultado inclui as encrencas que teve no meio do caminho, tá? Dentro e fora dos fundos de passagem. Bom, agora, Bassi, esse gráfico vai surpreender muitas pessoas, que a gente pegou justamente 2 anos para cá, de junho, julho lá 2020 até agora, ou seja, a gente pegou ali logo depois que dá aquela queda forte, né? Vamos voltar aqui, ó, daquele mergulho lá, a gente pegou justamente essa retomada. E quando você pega essa retomada, e aí que é curioso, né, Bassi? Esse gráfico vai nos dizer muita coisa. A gente está perdendo, considerando esse recortezinho de 2 anos, para o IPCA mais 6 e estamos perto do IPCA. E agora, Bassi, entra aquilo que eu sempre falo. Uma análise de fundos imobiliários ela tem que ser feita em ciclos mais longos. Uma análise de fundo imobiliário ela não pode ser feita fora de contexto. Uma análise de fundos imobiliários... E aqui eu estou falando de fundos imobiliários, mas acho que ativos em geral. Ela precisa ter um elemento muito importante, que é o macro, né? De tudo daquilo que você está envolvido. Fala um pouquinho desse gráfico para a gente aqui, o Bassi. Bom, recorte primeiro, né? Ele pega uma retomada, né? 2 anos para cá, ele pega a retomada, acho que dependendo do mês aí, ele já pós-pandemia, então foi um ano. O ano da pandemia caiu tudo, mas subiu pra caramba também, né? Terminou o ano no positivo, na verdade, os dois mercados, né? Tanto ações quanto fundo imobiliário. E mesmo assim, no ano, né? Que tem 2 anos, então pega esse ano, onde as coisas foram mais normais. Os anos em que Selic para cima é um mau sinal. É um sinal horroroso, porque Selic para cima é inflação para cima, e Selic e inflação para cima é tudo para baixo, pessoal. É ação para baixo, é fundo imobiliário para baixo, é as coisas não dando tão certo assim no mundo real, é todo mundo reclamando, com razão, dos custos malucos de supermercado, né? A gente está tendo ação hoje negociando a preço de pandemia, né? Estamos com ações hoje negociando em preço de pandemia. Tem fundo imobiliário, eu fiquei surpreso. Eu fui, de curiosidade, levantar fundos imobiliários negociando em preços iguais ou inferiores ao de março. E tem. É impressionante como as coisas estão bem, ou pelo menos estão muito melhores do que março de 2020. E ainda assim nós estamos com preços abaixo de 2020. Por quê? Porque, né, pode até não ter pandemia, mas tem outras coisas atrapalhando, sim. Até uma história que você acha que você não ouviu. Calma aí, Barone, tem uma coisa que aconteceu esses dias para mim, e eu acho que tem esse contexto aqui. Uma pessoa me mandou mensagem falando o seguinte: André, tô rindo aqui. Eu vi um vídeo de vocês de 2015, e se não tivesse escrito o ano, se não soubesse que o vídeo é de 2015, ele bateria perfeito com esse. É 2015 e 2022, não tem diferença nenhuma, é tudo igual. Boa colocação, bem lembrado, inclusive. Mas, Basta, assim, eu acho que é muito importante da gente trazer uma mensagem para as pessoas aqui. Algumas mensagens, né? Primeira mensagem, pessoal, por favor, olhem pelo menos um prazo assim de... Por que eu estou colocando 4, 5 anos aqui? Sabe por que esse número, Basta? Não é à toa. São 2 pontos. Primeiro ponto, eu acho que a indústria de fundos imobiliários ela se reinventa nesses últimos 4, 5 anos. É justamente nesses 4 anos para cá que surgem vários outros veículos de investimentos dentro da indústria. E mais do que isso, é mais ou menos o duration médio de uma carteira. Né? Então, assim, não dá para você fazer uma análise de um fundo de papel se você não estiver falando de pelo menos aí o prazo médio da carteira. Então, isso é muito importante de vocês terem em mente. Agora, Bassi,
Quando eu olho para o médio, né, e longo prazo, fica muito evidente para mim que nós estamos falando de um veículo consistente. Então não tem o menor sentido, e eu queria que você me ajudasse nisso daí, de ficar falando assim, poxa, a inflação vai cair, a inflação vai subir, o juro vai cair. Eu acho que o mais importante é, se você imaginar dentro de um aspecto de diversificação, a carteira vai estar bem defendida porque ela está indexada de alguma maneira. O problema é que no curto prazo você não enxerga, mas no médio e longo prazo, sim. Me ajuda aí. Sim, para fundos CDI, que eles são indexados com a economia, sim, para fundos IPCA médio yield, que são bem indexados com a economia. High yield de tijolo vai dar esse problema no geral, sabe por quê? Porque embora no médio e longo prazo eles se encontrem, todos eles se encontrem, ainda mais com reinvestimento, blá blá blá, tanto de coisa que a gente adora ficar falando, eles são cíclicos, né? O ciclo pesa. Então, na janelinha curta, você vai ver disparando. É legal aquele gráfico do IFIX, né? Que você vê que assim, antes da pandemia, imediatamente antes da pandemia, era tijolo. Ninguém falava de papel. Por quê? Porque o tijolo estava disparando e o papel estava para trás. Normal, o Selic estava caindo naquela época. A gente nem se lembra, mas a Selic estava caindo naquela época. E quando o Selic cai, ninguém se lembra de tijolo. Ninguém se lembra de papel, o pessoal se lembra de tijolo. Então, sim, uma carteira que diversifica tem uma vantagem em relação a ficar pulando de um para o outro. Um pedaço vai bem e vai te ajudar na cabeça e no número. E quando inverte, outro pedaço está indo bem, ele também te ajuda na cabeça e no número. Não precisa ficar tão preocupado em ficar pulando de galho em galho, primeira coisa. E segunda coisa, né, tem gente que fala isso, mas nada faz. Então, eu admiro sim quem pergunta e faz. A gente tem que prestar um pouquinho de atenção também nas pessoas que gostam de falar, na verdade estão papagueando notícia de jornal, mas não estão fazendo nada a respeito disso. Tem que separar um pouquinho isso daí. Maravilha. Bácio, o tempo voa, né? Já estamos com 17 minutos aqui, quase 700 pessoas nos acompanhando ao vivo aqui, e eu já vou responder as perguntas do chat. Mas antes da gente responder do chat, eu quero agora te ouvir um pouquinho sobre tijolo. Mas aqui eu te quero fazer um questionamento bem interessante. E fica à vontade de discordar de mim. Uhum. Nós estamos num momento da indústria de fundos imobiliários que os fundos passam a ter um pouco mais de musculatura, tanto papel quanto tijolo até, tá? O que isso quer dizer na prática? Que a gente começa a enfrentar agora as dificuldades num patamar diferente. Você tem ativos que pode vender com lucro, que pode segurar uma renda, você pode fazer uma gestão ativa, uma reciclagem dentro da própria carteira dos fundos de papéis. Você acha que o momento agora, e daqui para frente tende a ser diferente sobre esse ângulo, sobre essa ótica, a gente vai passar pelas crises de uma maneira, eu diria, mais serena? Porque quando a gente enfrentou crise no passado, a gente tinha muito menos gordura, muito menos musculatura, chegava no osso mais rápido. Você acha que isso tende a acontecer? Sim, pelo tamanho, sim, pela estrutura. Nós estamos vendo, inclusive, a alavancagem dando errado, né, em fundo imobiliário de tijolo em particular. E é interessante separar os casos, né? A alavancagem no HGLG, ninguém se tem preocupado com ela. E a alavancagem no ULG, se bem que o ULG não é tecnicamente, mas no RECT, no MGLG, fundo pequeno não dá tão certo se alavancar, e fundo grande dá certo. Então, às vezes, também nem é tamanho, né? A alavancagem lá no HGLG, ele cabe as parcelas cabem nos 5% do operacional do fundo, então não é tamanho, às vezes é do jeito que você faz. Nós estamos tendo fundos que estão conseguindo carregar desenvolvimento. Um jeito enorme de falar que, sim, com um pouco mais de risco, ele está comprando barato, que é o que a gente sempre quis. E é uma coisa que a gente não fazia. Hoje a gente escolhe, vou comprar com dinheiro ou crédito. Antes a gente não tinha essa opção, tinha que entrar com o crédito já montado, você não podia escolher como montar, ou tinha que fazer emissão. Hoje a gente consegue ou um ou outro. Esse tipo de ajuste fino é uma coisa que dependeu do desenvolvimento e tal, mas dependeu de tamanho. Quem que ia emprestar para aquele monte de fundo que tem um monte de pessoa física que não consegue nem se entender na conta? Imagina emprestar dinheiro para esse pessoal. Hoje não, hoje tem. O pessoal tem uma noção que funciona separado, né? Tem várias esferas de atuação, e sim, dá para mexer com esse pessoal, credor e devedor fundo imobiliário está hoje em dia, né? É muito interessante o processo, às vezes até ao mesmo tempo. Maravilha. Pessoal, sim, os gráficos, eles consideram uma carteira teórica com uma composição de fundos
e sim considera o reinvestimento, obviamente, tá? Naquele de 8 anos, tem aí FEC, CPTS, HGCR, Veritaca, NCR, MXRF, PORD, que só para vocês terem uma noção, né? Aí o de 4 anos já é uma outra geração, aí já vem um Canip, já vem um Iridium, já vem REC, já vem RBR, BCRI, e OJP. 2 anos, aí já vem muitos outros, né? Aí já vem HCTR, já vem KNHY, já vem MCCI, VCJR, que mais aqui? CVBI, VGIP, XPCI, Habitat, VGIR, aí é uma outra dinâmica de carteira. Então, de novo, a carteira de 4 anos, na minha visão, ela representa esse ciclo de um prazo médio, de um amadurecimento da indústria, que na minha visão é uma virada de chave, tá bom? Só para responder aqui do chat. André, vamos responder umas dúvidas do pessoal aqui, mas antes disso eu quero lembrar a todos vocês que a gente está aqui no link da descrição para vocês baixarem gratuitamente os e-books, e o pessoal da Suno está aqui, o Cláudio está nos ajudando no chat. Se alguém tentar baixar agora, nesse exato momento, e não conseguir, o Cláudio está aqui para ajudar vocês no chat online e prometeu que vai ajudar nos comentários. Então, quem não conseguir, deixa nos comentários, lá bonitinho, que o Cláudio se comprometeu de hoje para amanhã a voltar aqui nos vídeos e tentar ajudar vocês, porque parece que ontem algumas pessoas tiveram dificuldade. Então, vários conseguiram, a gente tem os números aqui, né? E alguns não conseguiram, alguns poucos, né? Por sorte, alguns poucos não conseguiram, mas pode voltar a tentar aí que o Cláudio se comprometeu a ajudar vocês aí, tá bom? Muito bem, então vamos lá, vamos trabalhar aqui, André, deixa eu voltar aqui a tela, vamos às perguntas. O pessoal tá brincando, quer saber qual a alavancagem que você fez na cabeleira aí, ó, porque tem gente que com a tua idade tá com muito menos, né? Então tá bom, brincadeiras sempre é bom. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Bom, eu vou adaptar aqui a pergunta do Guiguija, a questão do CDI, André. Todo mundo agora voltou a perguntar, e o fundo de papel de CDI, etc. Você já começou a rir. Que modismo, né? Como é a tendência, né? Ajuda aí, André, o que você tem para dizer para a turma? CDI está alto e por isso está todo mundo indo para ele por 2 razões, porque ele está alto e porque essa história do IPCA zerado negativo está assustando todo mundo nos outros fundos de papel. Então, sim, são 2 razões que o pessoal está falando sem parar de fundo CDI. Fui visitar meus parentes esses dias e eles estavam lá felizes com o banco, porque o banco voltou a pagar 1% por mês. Aí pediram minha ajuda para investir lá um dinheiro e escolher entre as opções que tinha, e eu percebi que eu não sabia nada de opção bancária de curto prazo, porque eu não estou acompanhando, mas sim. Você fez a prova do CNPI, você fez a prova do CE. Eu peguei um cunhado meu que me perguntou disso, e eu papel e caneta, vamos fazer as contas aí de quanto é o resultado líquido de 12 meses de uma aplicação, 110 do DI com tributação e 105 do DI sem tributação. O cara ficou bem assustado com o resultado, na verdade. É isso. Bom, o Bassi, o namoro aí, também estou adaptando uma outra pergunta aqui. O namoro com agro aí deu uma esfriada, né? O pessoal estava muito no CDI mais um monte de coisa. Agora parece que o risco do agro começou a aparecer e evidenciar mais. O pessoal começou a descobrir que não é só taxa, né? Tem risco também, né? Não é só retorno, tem risco também. Sim, Fala um pouquinho. Mas é de momento isso. O risco aconteceu nos equity, que era estranho, né? A gente esperava que acontecesse no crédito, né? Mas sim, pessoal, não é só alegria. Eu sei que dá problema, tira o lustre da coisa, né? Você fica menos admirado, tira o glamour. Mas é isso. Como a gente comentou aí, nesses 8 anos aí desses fundos de papel, teve muito problema. Alguns que vocês nem ficaram sabendo. E tá tudo bem. Mas quando dá o problema e o pessoal alerta, né? Fica atento a isso, daí sim, perde o glamour. O famoso cai a ficha, né? Ô Bassi, eu fiz uma live recente aqui sobre essa questão de juros, né? Como é que você está enxergando aí? Você acha que o investidor de fundo imobiliário do dia a dia, ele deve estar atento a uma coisa, preocupado a outra? Que estágio que ele deve estar com esses juros aí, mundo afora, subindo? Embora o Brasil esteja perto do fim do ciclo, aparentemente. Sim, que a história é a seguinte, tá? Não dá para o Brasil ter uma Selic de 2 com os Estados Unidos a 6, Europa a 5, tá? Não dá. Do mesmo jeito que esses países exportam desenvolvimento, exportam inflação, exportam recessão, eles exportam juros. A gente vive no mundo da globalização, né? O pessoal, no tempo de escola, tinha a globalização sim ou não? Globalizou. Então, a gente mais ou menos vai ter o benefício de um país indo bem, mais ou menos vai ter o malefício de um país mal,
E nós vamos ter mais ou menos os juros dos países desenvolvidos com um pouco de sorte. A gente realmente progrediu tanto assim. Então, juros altos lá fora significa juros mais altos aqui para a gente, infelizmente. A gente está na frente, sim. A gente talvez até baixe antes, mas a gente não vai conseguir baixar com eles subindo. Tem uma hora que eles estabelecem um piso para onde a gente não pode ir, às vezes. Muito Essa bem. é a preocupação única. Muito bem. Bom, pergunta bem provocativa aqui, ó, bem provocativa. Hoje entendo porque o Barsi, né, não é o Bassi, o Barsi, não investe em fundo imobiliário. Todo dia aparece uma notícia ruim de algum FII. Barsi, nós temos, vamos falar de amostragem, massa crítica, nós temos 400 fundos imobiliários, né? Todo dia aparece alguma coisa dentro de uma empresa também, de alguma maneira. Fundo grande, fundo no geral... Bom, você tem ativos, você tem locatários, sempre você vai ter uma questão ou outra. Há uma certa passionalidade com relação a alguns investidores? Você acha que, pelo fato dos juros estarem altos, de estar todo esse desconforto, as pessoas ficam mais com o nervo à flor da pele? Aí, qual que é a tua visão sobre isso? Não, Baroni, é uma coisa que você inclusive comemora, né? O mercado de fundo imobiliário é passional. A gente acompanha de perto, a gente acompanha na unha. A gente sofre mais. Ao contrário dos investidores de pessoa física mais típicos, eu acompanho o plantão empresas, então eu vejo a quantidade de encrenca que dá em empresa, não só a quantidade de encrenca que dá em ações. O plantão de notícias, pessoal, o plantão de notícias da Bolsa, eu acho que é 20 para 1, é 19 para 1, né? 1/20 das coisas é fundo imobiliário, 19 o resto é ação. E é encrenca, tiroteio. Se for pôr na conta aí só as intervenções de governo em estatal, elas superam muito em quantidade e em recorrência os problemas que tem em fundo imobiliário. Então, se você está entendendo isso, eu não sei com qual estatística, mas isso também não quer dizer que você não deva seguir esse instinto, né? Investimento bom é investimento que você gosta e confia. Larga fundo imobiliário, com essa impressão, não importa se é verdade ou não, cara, com essa impressão, larga fundo imobiliário, ponto. Ponto. E não importa porque outra pessoa está falando, ou porque nós estamos falando. Com essa impressão, você não fica no investimento. Fim da discussão. Estou alinhado 100% com você, Bassi. Eu acho que há assim, um overreact aí sobre as coisas que acontecem, mas faz parte. Eu acho que dentro do processo de, eu não diria de crescimento mais, mas de amadurecimento, eu acho que as pessoas têm que saber lidar com isso mais. Parece que no mercado de ações as pessoas lidam com isso de um jeito mais rápido, absorvem mais rápido, mas faz parte. Pergunta aqui, ó. Eu não quero dizer que eu concorde com o Clodoaldo, mas eu acho que é importante a gente falar sobre isso. O preço do metro quadrado está caindo em São Paulo, isso pode influenciar os fundos. Veja, as pessoas têm uma certa confusão aí entre residencial e comercial, eu acho que dá uma certa embolada também. Mas, enfim, eu queria te ouvir, Bassi, embora aqui em Goiânia isso não está acontecendo efetivamente. Então... Eu vou responder, mas você responde também, viu? Vamos lá. Não tira a pergunta, não. Sim, Tá claro que pode influenciar, né? Se tudo fosse como as pessoas esperam que fossem, o valor patrimonial seria equivalente ao valor do preço do mundo real. Não é bem assim, mas tudo bem, vamos supor que seja. Então, se está caindo os preços no mundo real, vai cair os preços em contabilidade, um pouquinho diferente da bolsa, dos fundos também. E o pessoal gosta de comparar preço com valor patrimonial, então isso pode sim influenciar o preço. Não é totalmente correlacionado, mas também não é totalmente descorrelacionado. E se tá valor... Oi, Bassi? Bassi? Pessoal, eu acho que o Bassi caiu. Eu acredito. Aí, caiu mesmo. Então tá bom. Bom, deixa enquanto eu vou respondendo aqui, vamos lá. O que eu acredito, tá? Eu acredito que em regiões muito específicas, em tipos de imóveis muito específicos, isso pode estar acontecendo, tá? E o mercado de São Paulo, ele é muito mais rápido para subir e ele pode ser mais rápido também para corrigir. Só que tudo isso que nós estamos falando é num mundo muito mais residencial do que comercial. E quando você traz para o mundo comercial, especialmente nas regiões primárias de São Paulo, não é o que está acontecendo. Você está vendo aí ativos sendo negociados no mercado primário, né, vamos falar assim, no mercado real, a perto de R$40 mil o metro, né, e a gente não está vendo quedas com relação a isso. E vamos supor que sim, estejam caindo lá os valores por metro quadrado. O que eu tenho para dizer para vocês é que hoje o mercado secundário da Bolsa
já aceita muito desaforo, já suporta muito desaforo dentro dessa margem de segurança, né? Eu disse isso ontem, vou repetir aqui para vocês. Já tem fundos imobiliários que parte dos ativos já estão, do portfólio, melhor dizendo, estão sendo negociados a zero. Ou seja, ele já é como se você estivesse comprando X, né, 10 imóveis, pagando por 7, 8 e levando 1 ou 2, 3 de graça. Por quê? Porque a precificação está sendo tão agressiva no mercado secundário em função dos juros que isso já está acontecendo. Eu acredito que, em função do aumento do custo de construção, você tem sempre um piso no mundo real, tá? Talvez possa ter sido exagerado um pouquinho, talvez um excesso de otimismo com os juros baixos no ano passado, né? Isso trouxe uma certa euforia no mercado imobiliário, especialmente no mercado residencial, onde você tem realmente uma quantidade de pessoas que compram financiado e com essas taxas mais baixas colocaram os preços um pouco mais lá em cima. Então, eu não vejo bolha, eu vejo uma correção de preços, eu vejo uma reacomodação de preços, eu vejo uma racionalidade maior, tá? Mas, de novo, falando dentro de um ambiente de residencial, tá bom? Deixa eu procurar aqui. Vamos lá. Dúvida antiga. Reinvisto todos os meus dividendos, mas não tenho constância nos aportes extras. Normalmente, mesmo o valor dos dividendos. Isso pode afetar negativamente o crescimento da carteira? Vamos lá. Reinvesto todos os meus dividendos, mas não tenho constância nos aportes extras. Não, tá? Talvez é como se você não tivesse ali a vantagem de acelerar uma possível independência financeira ou uma possível atingir um determinado patamar de renda. Então, isso sim, ó, o Bassi voltou aqui. Aí. Bassi, fica tranquilo que eu já matei lá a dúvida antiga, dei a minha contexto, e já estamos nessa. Eu estava respondendo essa daqui, inclusive, né? Reinvisto todos os dividendos, mas não tenho a constância nos aportes extras. O que eu estou dizendo aqui, Bassi, é que eu acredito que ele não vai ter um impacto negativo, talvez ele não vai ter tão positivo quanto ele poderia. Então, a pessoa que não está mais aportando, talvez ela não vai ter essa aceleração. Lembrando que, se você joga num gráfico de longo prazo, presta muita atenção no que eu vou dizer. O que eu estou falando longo prazo? Mais do que 15 anos, preferencialmente 20 e poucos anos e, desejavelmente, 25 anos. Os dividendos recorrentes, eles passam a ter muito mais significância do que os aportes. Então, é natural que, ao longo de um ciclo do investidor, os aportes passam a ser muito menos importantes na carteira. Então, teria que conhecer um pouquinho mais o Sérgio, mas, na minha visão, ele não está sendo afetado negativamente. Talvez ele só não está com o nitro ligado, né? Não está com o turbo ligado. Qual que é a sua visão, Bassi? Sim, concordo com o Baroni, então isso vai soar estranho porque vai parecer que eu não concordo. Isso pode afetar negativamente o crescimento da carteira? Sim, vai afetar negativamente o crescimento da carteira, porque na matemática é óbvio isso, se você não aporta, a carteira não cresce. Mas você está focando na coisa errada, meu caro. Não é normal você conseguir aplicar do mês, não é normal cada um centavo extra você conseguir aplicar, não é normal. Você está focando no aspecto negativo da questão. Eu vou comemorar uma coisa que você está fazendo que quase nenhum brasileiro faz. Você está aportando, nem que seja de vez em quando. Fogos de artifício, meus parabéns por você estar conseguindo fazer isso. Foque nisso. Ô William, nesses gráficos que a gente mostrou, não tem assim meio a meio IPCA, CDI. Na verdade, a gente pegou os fundos, né? E vai ter momentos desses fundos que eles estão mais IPCA, mais CDI, mas via de regra acaba tendo mais IPCA. Nós temos poucas opções puro sangue CDI. No passado a gente tinha praticamente uma, que era o KNCR, tá bom? Então fica nessa linha aí. Olha que pergunta provocativa aqui, o Bassi. Por que temos FIIs em setores tão diferentes, mas os yields são tão parecidos? Isso me intriga. Vocês são ótimos. Vai lá, pergunta bem estilo pro Bassi, vai lá. Não, mas não tem mistério nenhum. Se todo mundo compara o yield com o CDI a ponto dos fundos igualarem com o CDI, não é mistério nenhum que todos os fundos tenham, todos, estamos exagerando, não é, mas os setores tão diferenciados são avaliados por uma régua só. Não é nada surpreendente que todos tenham o mesmo valuation dado o mesmo retorno. Não é mistério, esse é o defeito de precificação que existe nesse mercado. Não vou dizer desde sempre, mas desde a isenção, tá? A isenção meio que criou essa comparação de fundo imobiliário com CDI. Não é de hoje isso, e temo não vai desaparecer tão cedo. Muito bem.
Temos mais uns 5, 6 minutinhos aqui. Bassi, essa pergunta ela é muito interessante. Agora eu queria que você respondesse, mas não com o chapéu do André Bassi, sim com o chapéu do investidor médio, né? No final do dia, o que vale mesmo é um portfólio equilibrado, ou seja, entre papel e tijolo, procurando setores, né? É um arrozinho com feijão bem feito, trabalhando em cima de uma constância, tende a ser o melhor resultado mesmo? Sim, sim, sim. E por quê? Porque funciona, pessoal. O cara que tem mania, né? E às vezes a mania funciona. Às vezes, nem sempre. Os caras que não têm mania apelam para diversificações variadas, não é uma só. E na matemática funciona bem, e a gente coleta exemplos no mundo real que também funciona bem. Então, a carteira diversificada e equilibrada tem exemplo na teoria e na prática, é o melhor dos mundos. Novamente, comemorar as coisas importantes, meus parabéns por estar independente financeiramente, meu parabéns por uma carteira equilibrada. Meu amigo, o problema é resolvido, você pode focar em outros aspectos da sua vida agora. Muito bem. O Bas, chegou uma pergunta muito importante e tem uma palavra que muda muito a resposta. Professor Baroni, esse movimento do pessoal querendo trocar papel por tijolo, esperando diminuição de taxas, não é meio precipitado? Dá sua resposta e depois eu dou a minha. Sim, claro que é. Sabe por quê, pessoal? A gente nem sabe se vai ter qualquer interrupção nos dividendos. Depende muito do que o fundo, como ele contabiliza, como ele distribui, principalmente se ele tem reserva ou não. Porque em alguns fundos com reserva e com distribuição contábil, a única coisa que o IPCA zerado negativo vai fazer vai ser diminuir a gordura, né, o lucro acumulado. Não vai alterar o dividendo. Vai ter fundos que vai ser afetados, mas talvez a gente se surpreenda pela quantidade de fundos que não será afetado por esse IPCA zerado negativo. Bassi, passamos de 1.000 pessoas. Olha o quanto você é prestigiado aqui no nosso canal. Então, curtam o vídeo aí. Eu sempre falo que o Bassi ele é muito importante para a indústria de fundos imobiliários. Ele tem trânsito livre aí em todos os canais, porque eu acho que ele contribui muito e isso é muito importante. Bassi, eu vou dar meu pitaco aqui. Eu acho que investidor médio de fundos imobiliários, aquele que está montando o seu patrimônio, que está ali comprando suas cotas, trabalha, pega o seu salário ali, compra mais cotas, dividendo aqui, vai, né, no dia a dia, essa palavra trocar deveria quase que sumir do dicionário deles. Eu acho que talvez você pode direcionar um pouquinho, poxa, agora será que não está melhor aqui, um pouquinho mais aqui, pesar um pouquinho mais aqui? E assim, estou falando papel tijolo, trocar é uma palavra muito agressiva, mas pô, será que agora não é melhor privilegiar um pouquinho mais um tijolo aqui? Sabe, privilegiar, direcionar, são palavras que me agradam mais. Trocar dói meu ouvido. Concorda, Bassi? Vender considerado harmful, né? Vender considerado negativo, né? Prejudicial. Sim, pessoal. O problema não é o que você compra, o problema geralmente é o que você vende. Bassi, pergunta boa aqui também do Alex. Como você pontua os fundos imobiliários da carteira para saber em qual você irá receber o aporte? O mais descontado, o que tem mais previsibilidade? Aliás, você vai fazer um serviço de utilidade pública aqui, né? A gente tem a carteira, o pessoal recebeu aonde eu aporto, né? A gente cria ranking, tenta direcionar, mas enfim, isso sempre eu acho que é muito gasoso para as pessoas absorverem assim. Então, qual que é a tua dica? O que você faz via de regra? O que você recomenda fazer? Enfim, ou sugere fazer? Para ser literal, né? Para ser literal. Para eu escolher qual fundo que eu vou aportar naquele mês, eu abro a corretora, tá? Eu geralmente, meus fundos são quase todos iguais em tamanho na minha carteira. Eu abro o site da corretora, vou lá na parte da carteira, tem lá qual o ticker, qual a quantidade e qual o valor financeiro da posição. Bato o mouse no nome da coluna valor financeiro. Ele ordena da maior posição para menor. Eu bato no nome de novo, ele ordena da menor para maior. É na lista dos menores que eu vou aportar. Nos que ficaram para trás, né, como o pessoal fala também, no que valorizou menos. Porque, pessoal, o importante é montar um plano. Esse é o importante. Porque o que sobra depois que você monta o plano é seguir o plano. E seguir o plano numa carteira 1 para N, né, em que todas as posições são igual, é a coisa mais fácil do mundo. Abre o site da corretora, clica 2 vezes no nome do campo valor financeiro da carteira e escolhe o que está para trás. É a coisa mais fácil do mundo. Eu fiz isso ontem. Literalmente ontem. Eu cheguei a fazer esses 2 cliques lá na carteira, caceta. É literalmente o que eu faço. Maravilha.
Eu não vou achar pergunta, gente, eu me perco, eu estou ficando velho mesmo, eu me perco nesse negócio do chat aqui, vocês me perdoem, mas ao passar aqui, eu vi de uma pessoa que fez uma pergunta bem interessante, ô Bassi. Desculpa, eu não vou saber o nome. O fundo de papel exige mais acompanhamento do que o fundo de tijolo? Só se ele for concentrado, Se tem não, vamos pensar uma carteira normal, diversificada. Sim, ó, mas é sério, tem fundo de papel que tem 2 papel. Esse você vai ter que acompanhar o devedor, nem em fundo. Você vai ter que ir lá no crédito. Travou. Travou, voltou. Não, tem fundo imobiliário que é 2 ativos. Você não vai acompanhar o fundo, você vai acompanhar o devedor. Você vai ter que ir lá na contabilidade do devedor. E tem fundo com 50 CRIs diferentes. Cá entre nós, o acompanhamento disso é olhar, ler do relatório mensal o que aconteceu na carteira, que geralmente é um espaço, 2 parágrafos por mês, se muito. Não tem que acompanhar mais nada, nem tem como humanamente você acompanhar isso. Tem que ser o cara da programação para chegar perto de ter um nível de acompanhamento, ou não fazer nada da vida. Tem aquele personagem do Big Short, né, a grande aposta, que o ator lá foi ótimo, o cara não é normal, no normal, e o ator deixou ele mais maluco ainda. Você tem que ser aquele tipo de maluco para acompanhar um fundo, acompanhar mesmo um fundo de papel normal. Então assista The Big Short, vocês vão ou elogiar o rir do cara. Olha que pergunta cruel aí, ó, do Getro81. Dá para ler relatório gerencial de FII e acreditar em tudo que está ali escrito? Devo me preocupar com informações ocultas ou inverdades? Pergunta bem pesada, eu diria. Inocente até prova o contrário, mas depois que provou o contrário, você nunca mais acredita. Nos relatórios do Betrado não tinha nenhuma informação de imóvel enrolado. Nenhuma. Então, todo imóvel não enrolado que você lê lá, você vai ter que considerar. Nossa, vou perder imóvel aqui, vou perder imóvel aqui. Onde faltou transparência, perdeu a confiança. Então, ontem eu falei... até prova o contrário. Inclusive, ontem eu até comentei sobre isso. Acho que o mais importante é a gente não entender que isso é uma regra geral, né? Todos os relatórios estão errados, todos estão escondendo informações, sempre está faltando um monte de coisa. Eu acho que a gente tem que saber diferenciar o que é uma exceção e o que é uma regra, né? Então, diferenciar na positiva e na negativa. O cara pisou na bola, nunca mais também, né? Claro. Muito bem. Deixa eu ver se eu acho mais aqui. Ô, Cláudio, se você quiser me ajudar, aí você marca uma estrelinha para mim aí, para você me ajudar, que eu me perco totalmente aqui. Favoritar, né, as mensagens. Favoritar. Será que sempre iremos viver com o fantasma da tributação dos dividendos? Seria interessante já precificar isso para uma renda futura. Bom, eu tenho minha visão, até falei isso ontem, eu acho que fantasma... Não, eu digo assim, eu acho que isso era um fantasma bem feio, assim, que a gente não sabia a cara dele. Hoje, assim, eu tenho... Não é que eu não tenho preocupação nenhuma, mas isso já não tira mais o meu sono, eu não fico fazendo essa conta. Eu acho que hoje o agro protege bastante o arcabouço aí dos fundos imobiliários. Não é um assunto que está esquentando o tempo todo. Enfim, eu acho que seria ingênuo até, inclusive, hoje você tentar falar de tributação num mercado que comprovadamente não resolveria o problema de ninguém. Então, é um problema que pode virar, é um risco que pode se tornar um problema no futuro? Pode, tá bom? Mas hoje eu já rebaixei ele de risco para um ponto de atenção. É uma coisa assim que eu sempre tenho ali no radar, mas eu acho que precificar isso como assim, colocar isso na perpetuidade é um certo exagero nesse momento. Mas, de novo, não tem, aqui é tudo conjecturas, né? Vai lá, Bassi. Sim. Cara, sim, a gente vai viver com esse fantasma para sempre. Pausa. Pausa. Preciso fazer uma correção assim. Iremos não. Me incluam fora dessa aí. Eu já tô fora daí. Então, quem faz esse tipo de pergunta, ele já tá com esse fantasma. Ele vai carregar esse fantasma para sempre, não importa o que a gente diga. Então, sim, você sempre vai carregar esse fantasma para sempre, sim. Fazer a conta vai te dar paz de espírito. Talvez. Essa é uma boa questão. Talvez te dê paz de espírito. Então experimenta tirar 1/5 da sua renda todo mês e ver se isso te ajuda ou atrapalha. Se estiver ajudando, continua fazendo. Se estiver atrapalhando, pare de fazer. Agora, pessoal, sabe por que vamos sim viver com esse fantasma da tributação? Porque ele nunca vai deixar de existir. O mesmo governo que dá isenção é o governo que tira. Então, ele não vai colocar na Constituição que fundo imobiliário é isento. Se não vai colocar na Constituição que fundo imobiliário é isento, lamento. A teoria é possível, e só quem se preocupa com isso, que se preocupa com isso. Eu sei que é redundante, é tautológico, mas...
Eu vou fazer a camiseta, né? Tributação dos FIIs. Fui em todas, né? Porque já tem 2, 3, 4 já. Ô, Bassi, olha essa pergunta aqui, ela também chega muito para a gente aqui, tá? Investir em FIIs, na visão de reinvestir 100% no mínimo por 10 anos. É inteligente ter somente fundo de tijolo? Me parece que a partir do 4º, 5º ano, os de papéis passam a perder para os de tijolos, correto? Com reinvestimento só importa o yield nominal. Então, onde tiver o yield nominal, o que rende mais é o que ganha. Ponto. É o que vai ganhar. Essa conta é diferente para quem... Eu, por exemplo, eu estou na fase de proveito, pessoal. Eu estou vivendo os rendimentos de fundo imobiliário. E nesse momento, tijolo é um pouco menos pior do que papel. Aqueles gráficos que o Baroni mostrou, considera reinvestimento. Teve até a pergunta, teve até a resposta. Não, sim, é com reinvestimento. Porque tem uma pegadinha, pessoal, tem uma pegadinha. Fundo de papel, ele rende pra caramba ele rende pra caramba no nominal. Com reinvestimento, ele com grande frequência supera tijolo, não sempre com grande frequência. Só que ele não sai do lugar. Ele não sai do lugar, pessoal. O Excelência, se você puder puxar os dados aí, Baroni, ele estava 98, 99 no começo. Ele está 98, 99 agora. Eu sei que tem tijolo que não progrediu, até caiu. Eu sei que tem. Mas no papel isso não é uma questão de si, é uma questão que matematicamente vai acontecer isso. Vai acontecer isso. Ele sair do VP é uma coisa momentânea e depois ele volta. Em tijolos, tipo Genópolis, HGLG, HGRE, esses mais antigões, Square Faria Lima, EDFO, e alguns deles, a maioria deles está muito acima do preço. Não só o rendimento está um pouquinho melhor do que há 10, 8 anos atrás, como o preço está melhor que 10, 8 anos atrás. Papel não vai acontecer, nem do preço subir, nem do dividendo subir. Matemática, está na lei que isso não vai acontecer. Tão simples quanto isso. Né? Bom, vamos lá. Chegou uma outra aqui também, que eu estava com ela na agulha aqui, mas eu me perdi. Mas eu falo para você. Deixa eu só tirar o comentário aqui. Vou falar para você. Pessoal perguntando, eu devo fazer uma conta do meu yield dividido pelo preço da cota atual ou pelo custo, né? Ou seja, pelo que eu tenho lá de custo, né, colocado. Eu tenho uma resposta, mas quero ouvir a sua, depois eu dou a minha. Quero te ouvir primeiro. Para quem tem carteira antiga de ação, que eu já vi algum comentário assim, e no meu caso, que chega a ter um pouco de carteira antiga de fundo imobiliário, fazer pelo custo é o tipo de coisa que não tem sentido nenhum. Tá? É o tipo de coisa que não tem sentido nenhum. Pessoal, inflação. Agora o pessoal está falando de inflação, mas a gente perde noção. O custo antigo é genial. Eu descobri fundo imobiliário porque eu esbarrei numa tela que mostrava de custo antigo. Né? Dá um resultado maravilhoso, 3% por mês, 4% por mês. Ilusório. Faça, porque isso vai te dar paz de espírito. Significa alguma coisa? Não. Você deve ter ativos bons na sua carteira. Se você está calculando isso para alguma outra coisa, para determinar a qualidade da sua carteira, lamento. Está sendo deletério, está se organizando para vender na baixa, às vezes por circunstancial. Baroni, sua resposta? Não, então, é um pouco dessa linha também. Só que eu quero acrescentar, né? Primeira coisa, se você ficar medindo pelo yield atual, você pode ser levado a cometer um erro. Você vai olhar para um outro do lado e falar assim, tá perdendo aqui, deixa eu fazer um giro aqui. Isso já é um primeiro indício que você pode estar criando um problema para você sem perceber. Segundo problema, como você colocou, as pessoas estão colocando, olha lá, vamos ler a pergunta, conforme tarará, valor atual, ou pelo valor, Bassi, eu acho que eu vou começar uma campanha, as pessoas têm que falar menos ou e mais e. Por que não pode ter duas na coluna do cidadão lá? Entendeu? Então, assim, tem as duas. Uma é mais pro ego, para massagear o ego, para falar que olha como eu escolhi bem no passado. E a outra é para, será que eu estou com uma carteira bem precificada? Será que não é hora de eu parar um pouquinho e fazer um pouco mais de reserva? Acho que as pessoas têm que parar de falar, é isso, ou papel, ou tijolo, ou eu compro logístico, ou eu compro lar. Eu não entendo isso, Bassi. Vou mudar minha resposta. De qual forma que você tem que calcular o yield? Você tem que calcular o yield da sua carteira. Pega o valor total da sua carteira e divide pelos rendimentos totais do seu mês. É assim que você calcula o yield. Mas para que isso? Porque é isso que importa, não é o ativo individual. O ou, gente, você vai comprar um lugar para você morar, sei lá, eu vou no bairro tal ou no bairro tal. Você não pode morar de manhã no bairro X e à noite
à tarde no bairro Y. Isso não tem muito sentido, né, de tarde no bairro Y e à noite no Z. Agora, uma carteira de investimentos onde a diversificação é tão barata, na minha época do BACE, as cotas eram tudo 1.000, depois baixou para 100, agora está baixando para 10. Então, a diversificação ela é barata. Né? Então, assim, não tem sentido ficar com esse tanto de ou. Deixa eu contar uma coisinha para vocês. Conte. Na minha carteira tem um fundo com yield zerado, que eu comprei com yield zerado que não vai pagar. Eu sabia que não ia pagar o rendimento por meses à frente. Então, por que eu vou calcular o yield de uma coisa que eu sei que é zerado meses à frente? Baci, eu ficarei com você muito mais tempo, mas, enfim, muitos questionamentos. Já estamos com 50 minutos de live. Quero lembrar mais uma vez aqui para vocês baixarem gratuitamente os nossos 2 livros aí da Suno, Guia Suno Fundos Imobiliários com o Danilo Bastos e o 101 Perguntas com o André Bastos. Com o André Bastos, com o Jean Tozeto. Ô, Bassi, me diz uma coisa. O teu livro está em qual edição, hein? 4ª edição, acabou de sair um monte de correções em português, sim, pessoal, mais correções em português. Como é que é o teu livro? É naquela dos editores lá ainda? Como é que acessa o teu livro mesmo? Tem o digital, fazendo jabá, né? Tem o digital na Amazon, Introdução aos Fundos de Investimentos Imobiliários, e tem o físico no Clube de Autores. Eu não sei onde que vocês fazem o seu físico, aliás. Boa pergunta, que eu não sei. Clube de Autores, eu sempre esqueço. O meu, sim, e os seus? E o seu? O meu tem de tudo quanto é jeito. Esse para baixar aqui gratuitamente tá lá, mas, enfim, a gente tem ele também em livrarias, etc. Tá de todas as formas aí, tá bom? Tem o digital e tem na livraria também direto. Bassi, não sei como te agradecer, muitíssimo obrigado. Eu poderia ficar mais tempo, mas quero deixar essa live, que a gente até passou um pouquinho do tempo combinado aqui, mas eu acho que vale a pena. Tivemos, assim, muitas pessoas acompanhando aqui. Mais uma vez, muito obrigado, tá? Se Deus quiser, a gente se encontra no evento, né? Vamos fazer um evento aí, eu faço questão da sua presença por lá, mas muito obrigado, parabéns por todo o trabalho e toda a contribuição que você tem tido aí para a nossa indústria. Obrigado, viu? Tranquilo. Sempre à disposição. E, Cláudio, obrigado aí pelo apoio que você deu aqui embaixo para a gente. Um forte abraço e amanhã, ao vivo, com o Marcos Corrêa, nós vamos fazer uma live anunciando para vocês aí os rendimentos que foram sendo publicados. A gente vai trazendo para vocês aí em primeiríssima mão. Um forte abraço e até a próxima. Valeu! Tchau, tchau!